Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o prenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar um tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é essa esfinge e esta inscrição? Disse-lhe eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado pela vida, Senhor, que foi infundida em nós. Obrigado por tua presença, pela tua cobertura que está sobre nós. Mas, Senhor, eu quero apresentar o teu povo. Senhor, que toda mente neste lugar esteja cativa e obediente ao Senhorio do teu Filho Jesus Cristo. E que todo impedimento, toda barreira, Senhor, caia por terra no nome de Jesus, porque nós precisamos fluir dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, te pedimos que os teus anjos estejam acampados neste lugar e que todo espírito que não te louva seja banido daqui, porque ele não tem autorização para estar aqui. Que toda inquietação, que todo cansaço, que todo sono, meu Senhor, e que toda distração bata em retirada no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu Espírito esteja em nós e sobre nós, nos conduzindo, nos ensinando, Pai. Eu ofereço a minha vida ao Senhor e eu te peço, Pai, ajuda-me nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, o que nós temos percebido nesses últimos tempos, e a gente entende que é cumprimento da palavra, é que a igreja ela tem sofrido um declínio. A igreja tem se distanciado aos poucos do propósito para o qual ela foi plantada nesta terra. Só que o que a gente vê é que um declínio, ele não surge de uma hora para outra. Um declínio não é exteriorizado de repente, mas ela declina no secreto. Ela declina no oculto. E quando você vê, já se foi. O que é inconcebível é que pessoas que dizem conhecer o Senhor, viver para Ele, se mover por Ele, como era o caso dos fariseus, eles juntarem discípulos para tentar pegar Jesus em algum erro. O que nós temos percebido é uma geração que está envolta nas trevas e que ainda não se atentou para isso. E com isso, eu já abro um parêntese e digo: muito cuidado. Porque, por vezes, as pessoas te perguntam as coisas não porque elas querem saber a verdade, mas porque elas querem lhe pegar em alguma falha. E a gente fica perplexo, porque isso não acontece lá fora. Isso acontece dentro da igreja, no seio da igreja, e as pessoas não estão
Todas as vezes que te procurarem para perguntar alguma coisa, primeiro pergunte ao Espírito de Deus. Qual é o Espírito que se move por trás daquela pessoa? Não seja precipitado em responder, mas deixe que o Espírito de Deus, Ele fale por você. Uma outra coisa que eu observo é que eles estavam no templo. Eles não estavam fora do templo. E isso nos comunica que essa ação é uma ação que já estava sendo disseminada no seio da igreja, porque o templo é tipo e figura da casa de Deus, da morada de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Às vezes a gente fica muito na defensiva com quem está lá fora, e a gente esquece que tem pessoas que ainda não passaram pelo processo de transformação e que estão infiltradas na casa de Deus, na morada de Deus, no meio do povo de Deus, para tentar pegar vocês em alguma falha. Nós precisamos estar atentos, porque por conta dessas coisas a igreja tem declinado. A Bíblia diz que eles chegam para Jesus. E o interessante, e a gente sempre fala a respeito disso, cuidado com os elogios que não são movidos pelo Espírito de Deus. Qual é a fala? E enviaram seus discípulos, versículo 16, com os elogiando, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. É por isso que o nosso ego tem que estar na cruz. Verdade. É por isso que a nossa alma não precisa ser crucificada. Porque nenhum elogio movia o coração de Jesus. Jesus, ele não vivia nutrido por elogios, mas ele caminhava por propósito. E isso não é ser religioso, isso é ser prudente e caminhar no Espírito. Bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo irmãos. Mas eles não estavam ali atrás do caminho nem da verdade. Eles estavam ali infiltrados para armar contra Jesus. E por vezes nós achamos que todos aqueles que nos elogiam, que nos aplaudem e que estão na casa de Deus são a igreja do Deus vivo. E aqui não estou falando contra a igreja, que Deus me livre, porque a igreja é santa, ela é o corpo de Cristo. O que eu estou falando é de uma falsa igreja. O que eu estou falando é de um povo que tem a aparência de que são, mas não são. Desses nós temos que fugir, desses nós temos que correr, para que não sejamos pegos em armadilhas. Paulo diz que fala para Timóteo que eles estavam vivendo dias trabalhosos. E esses dias trabalhosos começam com um abandono sutil do amor a Deus. E quando deixamos de dar a prioridade a Ele, aos poucos vamos normalizando as coisas e nos distanciando do propósito. Não chame de normal o que não é normal. Irmãos, Jesus tinha 12 anos. Quando ele olhou para sua mãe e disse: mulher, ele disse: me convém tratar dos negócios do meu pai. 12 anos. E a gente olha cristãos que já estão envelhecidos na sua idade e que não tem nenhuma consciência de propósito e que não sabem nem o que é que estão fazendo na casa de Deus e que se embaraçam com as coisas desse mundo.
Nós estamos na terra, mas não pertencemos a um sistema do mundo. Nós somos feitos do pó da terra, só que este mundo está corrompido. Jesus disse que existia um príncipe neste mundo e que este príncipe não tinha nada a ver com ele. E se não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com você também. Quando eles chegam para Jesus e vai falar Jesus a respeito do tributo a César, porque se Jesus fala contra César, Jesus seria preso. Por quê? Porque na esfinge tinha a imagem de César. Mas o que me chama a atenção é que Jesus diz assim: quem você tem no bolso? E eles fazem o quê? Tiram uma moeda de César. Eles estavam no pátio do templo. A moeda de César tinha esfinge de César. Era uma moeda que apontava para a idolatria. Eles tinham César como uma divindade. Eles estavam no templo com esta moeda no bolso. Eles estavam diretamente indo contra a lei de Deus. E aí Jesus pega e diz assim: que moeda você tem no bolso? E eles retiram a moeda de César. Jesus não precisou pedir a um soldado romano uma moeda de César. Jesus não precisou sair do pátio do templo para achar a moeda escondida no bolso do líder. Meu Deus! Mas foi escondido no bolso, dentro do templo, que estava a idolatria escondida. Não precisamos apontar a idolatria lá fora, porque a idolatria já está dentro da casa de Deus e escondida no secreto da liderança. Meu Deus. Som. Tipo, filhos. O que é que vocês têm aí no bolso? O que é que está escondido aí dentro? Porque vocês estão me questionando a respeito de tributo, mas vocês estão com o pecado escondido dentro do bolso. Para compreendermos a gravidade disso, você precisa entender que no pátio do templo não poderia entrar nada imundo. Até os animais, irmãos, que eram sacrificados tinham que ser puros, sem mácula. A moeda em questão trazia o rosto gravado de César, com a inscrição: Tibério César, filho divino de Augusto. Do outro lado, Pontífice Máximo, ou seja, sumo sacerdote. E que parte o mundo tinha com os fariseus e os seus discípulos? Só que se Jesus não manda tirar do bolso, ninguém saberia. Sabe por que tem muito escândalo acontecendo? Porque Deus tem que trazer à luz a podridão. Deus precisa trazer à luz a sujeira para ver se você acorda e entenda que neste tempo tem muitos cegos sendo guiados por cego. Mas ainda bem que a luz raiou e que nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor. E Ele que ilumina os nossos caminhos. Dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus mesmo, irmãos? Eu não entendo que Jesus estava falando a respeito de dinheiro. Ei, a esfinge da moeda era de César. Quando
quando eles olhavam para a moeda, eles viam César. E aí ele diz: dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus é a sua vida. Porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo. A imagem da moeda era César, mas você é a imagem do Deus Altíssimo. Então entregue a sua vida para Ele sem reservas. Como uma geração quer estar com Ele se está com o coração dividido entre César e entre Deus? Como essa geração, ei, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você é dele ou você é do mundo. Ou você vive por César e para César, ou você vive por Deus e para Deus. E isso não é religião. Isso é entendimento, é propósito, é alinhamento, é entender que em bases a minha fé está firmada. Porque agora a desculpinha para o pecado é os religiosos. O religioso é todo aquele que faz as coisas para Deus sem Deus. O religioso é aquele que faz as coisas sem entender o significado delas. O religioso é aquele que faz as coisas sem entender o que está fazendo. Ele faz mecanicamente, ele faz sem vida. Mas todos aqueles que são carregados da vida de Deus, eles entendem o propósito de Deus e caminham debaixo dessa visão. Toma a quem doer. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha para o seu irmão nessa manhã e diga: meu irmão, pare de apontar a idolatria lá fora. Se o mundo já chegou dentro da igreja, ei, ele disse que o julgamento vai começar em casa. O conserto não começa lá fora, o conserto começa aqui dentro. A gente está muito preocupado com A, com B, com C, com o que faz, com o mundo lá fora, com quem não quer Cristo. E nós estamos esquecendo que a igreja está descendo uma ladeira. O que é que está escrito aqui? Vamos ler. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos? Trabalhosos. O Espírito de Deus tem tido muito trabalho para convencer as pessoas a respeito de quem elas são. Porque a primeira coisa para o declínio é você não entender qual é a sua identidade. É por isso que a mistura não pode entrar na igreja. Porque quando a mistura entra na igreja, você perde a sua identidade. Você não sabe quem você é. Hoje, existe uma mistura muito grande. As pessoas querem tudo. E o interessante é que nós temos estudado que Deus é criador. A criatividade vem do Espírito. E o que nós temos visto hoje? Tudo que se acha bonito, aqui, ali, acolá, se copia. E nessa de você ficar copiando as coisas, você perde a identidade que Cristo tem para você. Mas fica tranquilo, meu irmão, é esse Espírito é que traz revelação para o que Ele tem para você. Então não precisa copiar, você precisa orar. E quando você ora, o Espírito se move. E Ele diz em que direção você precisa se mover. Mas o povo que não conhece a sua identidade, que não sabe o propósito para a sua vida, fica perdido. E quando nós ficamos perdidos em nós mesmos, nós damos trabalho para Deus. Porque aos poucos nós vamos declinando do propósito, nos distanciando do centro da vontade de Deus. Vamos lá? Segue. Porque
preste bem atenção. Leia novamente somente o versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Pronto, para aqui. Primeiro Paulo diz que eram tempos trabalhosos. E se você fizer uma linha do tempo, ele começa dizendo que esses tempos trabalhosos não eram um tempo de crise econômica. Paulo não estava dizendo que esses tempos trabalhosos eram tempos de guerra. Paulo não estava dizendo que esses tempos trabalhosos eram um tempo de escassez. Mas ele disse, de primeira mão, que esses tempos trabalhosos tinham o quê? Haveriam o quê? Homens amantes de si. Agora vamos para Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Qual é a raiz do problema? Ou eu amo a mim, ou eu amo a Deus. Tempos trabalhosos, onde existe inversão de valores, onde eu agrado a Deus, mas primeiro eu tenho que me agradar. Primeiro eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Primeiro eu agrado e afago o meu ego. Depois eu entrego o resto para Deus. Esse foi o problema da igreja primitiva. A igreja no primeiro século estudava, combatia até os falsos apóstolos, fazia tudo, irmãos, tudo estava funcionando. Mas não é porque tudo está funcionando que está no centro da vontade de Deus. A igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. O declínio acontece quando nós perdemos a nossa identidade. E quando eu não sei quem eu sou e quem Ele é em mim, eu perco o primeiro amor. E porque eu perco o primeiro amor, aí eu passo a ser amante de mim mesma. Às vezes estamos buscando grandes coisas, mas tem um vírusinho, um bichinho dentro das pessoas que está corroendo a vida de Deus. São pequenas coisas, irmãos, que podem fazer desmoronar uma casa. A gente pensa logo no vendaval, a gente pensa logo no terremoto para destruir uma casa. Mas não, pequenas coisas podem destruir a igreja do Deus vivo. Não esqueçam que foi por amor, a base do fundamento para a entrega de Cristo foi o amor do Pai. E Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual foi o fundamento? Qual foi a base da entrega? Amor, amor, amor. Se amamos o mundo mais do que o Senhor, nós vamos começar a fazer concessões. Hoje é isso, amanhã é aquilo. Só que a igreja de Éfeso estava funcionando, mas ele disse: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Mas ele disse: ainda há solução. Ainda tem solução para o declínio da igreja. E a solução é arrependimento. Arrependei-vos. Primeiro, observe onde foi que você caiu. Veja o que foi que aconteceu. E o que eu acho interessante, sabe, irmãos? Eu ultimamente tenho diminuído as minhas entradas na rede social. Eu posto o que tem que postar para edificação do corpo e estou me policiando. Porque por estes dias, a respeito toda essa motivação mundial, eu vi alguns comentários, as pessoas apontando aquele que resolveu colocar Cristo como prioridade acima de todas as coisas e não mover nenhum milímetro da sua rotina com religiosos.
comentários, quando eu comecei a ler aqueles comentários, aquelas risadas, Deus começa a me abrir uma revelação. Que eram espíritos malignos que estavam rindo, não eram pessoas, eram demônios rindo da igreja, zombando da igreja e dizendo assim: olha como estão perdidos, olha como é fácil distrair eles, olha como é fácil colocar uns contra os outros. E eu disse: meu Deus, o que foi que aconteceu na igreja? Se você come carne, não critique quem não come. Cada um caminha debaixo da revelação que possui. E a revelação vem por meio da vida. Se tem vida, tem revelação. Se tem vida, tem propósito. Se tem vida, ninguém te tira da rota. Quando o amor ao Senhor perde o lugar principal, o ego assume o trono do nosso coração. E isso é assustador. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, não deixe o amor esfriar. Porque quando o amor esfria, o temor desaparece. E aí? Que moeda você tem no bolso? A moeda não é só sobre dinheiro, irmãos. É muito mais do que isso. São acordos com o mundo, são molde do mundo, a corrupção do mundo, guardada onde ninguém está vendo, mas só Deus vê. Era Jesus dizendo: o que está escondido aí, ninguém sabe, mas eu sei. O Senhor sabe o motivo de todos as nossas inquietações, como a gente anda, como a gente se move. Ele sabe o que está guardado no nosso coração. O que parece zelo pode ser apostasia. O que parece cuidado pode ser declínio espiritual. E disse: de quem é essa esfinge? E de quem é essa inscrição? E eles olharam e disseram: é de César. Jesus disse: então pronto. Em outras palavras, eu não tenho mais o que dizer. Porque vocês se dizem conhecedores da lei e estão com um objeto de idolatria em suas mãos e vem a mim querer me colocar em armadilha. Em outras palavras, olhe primeiro para a vida de vocês. Olhe primeiro como vocês estão se movendo para depois querer me pegar em alguma falha. Olha o que está guardado no oculto, onde ninguém vê. É por isso que nesse tempo o tapete precisa ser levantado e a sujeira precisa ser exposta. Porque Deus não vai levar uma igreja de aparência, irmãos. Uma igreja que tem somente a movimentação exterior, sem a vida interior. Não é sobre isso. É sobre santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ver a Deus é ter a realidade de quem Ele é. E isso reflete na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios e em tudo aquilo que fazemos. Vá para o versículo 3 de 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 3. Vamos lá? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons.
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Olha o que é que Paulo disse. Primeiro ele fala de uma igreja que declina. Irmãos, Paulo estava falando para Timóteo, não era a respeito daqueles que não conhecem o Senhor. Ele estava falando para Timóteo ter cuidado, se blindar com aqueles que diziam que eram, mas não. Ele disse, tendo o quê? Aparência de piedade, mas negando o quê? A eficácia dela. Qual é a eficácia do Espírito de Deus? Ele estava dizendo, tendo uma aparência de piedade, tendo aparência que são cristãos, fazendo tudo como se fossem, mas quando você olha para dentro deles, você não vê o Espírito transformador. O que é negar a eficácia? É negar o poder que o Espírito de Deus tem em transformar vidas. Porque eu não acredito que aqueles que foram verdadeiramente expostos à vida de Deus, que experimentaram a vida de Deus, que tem o Espírito de Deus como a sua vida, não é possível que esses não consigam passar pelo processo, porque o próprio Espírito, primeiro ele testifica que você é filho de Deus. Então isso fala a respeito de identidade. Eu começo a entender quem eu sou e qual é o propósito para a minha vida. Depois que eu entendo quem eu sou, esse Espírito me convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas agora Paulo está dizendo assim, olha, esses aí estão na casa de Deus com a aparência de que são, mas não são. Olha para dentro deles, vê a moeda escondida dentro deles. Não há transformação, há acordo com o mundo, há mistura. E aí se escondem dentro de um evangelho barato, dizendo, não somos religiosos. Irmãos, não se deixem enganar. O Espírito nos últimos tempos está clamando, a noiva precisa se aprontar. Você está neste mundo, mas você não pertence a esse sistema. A nova Jerusalém virá como a noiva adornada, mas para um novo céu e uma nova terra. Isso tipifica que esta terra aqui está contaminada pelo príncipe deste mundo. O seu papel aqui é transformar, é impactar, é influenciar por meio do Espírito que está dentro de você e não se misturar, porque as vestes da noiva são vestes limpas, brancas e puras. Não há espaço para mistura, não há espaço para contaminação, não há espaço para um coração dobre. Um dia eu quero, outro dia eu não quero, hoje eu adequo assim, amanhã eu faço assim. E é mentira, irmãos, esse disfarce de cuidado. É por isso que o irmão disse que eu só entendeu. O culto é racional. Irmãos, tudo bem. É cuidado. Graças a Deus aqui os casais são casais cristãos. Mas e você, minha irmãzinha, que por vezes é obrigada a ficar dentro do espaço da igreja até 10 horas, 11 horas, e está com seu marido em casa que não é cristão? Às vezes é um abusador, um homem tóxico, cheio de vícios, e você precisa, porque você foi obrigada a ficar por causa da obra. E aí você tem que chegar em casa de pontinha de pé, para no dia seguinte você não chegar com o olho roxo na igreja. Mas você fica porque você está em obediência. Então, o cuidado deveria ser diário. E
não somente nos dias que são convenientes. Quantas vezes? Aqui não. Mas quantas vezes você entrou de manhã para a reunião e saiu no final da tarde? E quando você chegou, o seu marido pegou a camisa, colocou no ombro e disse: não ficou o dia todo na igreja, agora fique sozinha. Quantas de vocês estão sem maridos? Famílias destruídas, filhos nas drogas, porque vocês viveram para a obra. Então me mostre cadê o cuidado. O cuidado só é quando é conveniente. Aí eu vou trocar os horários, porque eu estou cheia de cuidado com vocês. Se não quiser vir, é livre para não vir. Mas o nosso Deus é imutável. E a agenda já foi programada nos céus. Aleluia. E se você não vier, não tem problema. Porque você só está revelando a essência que há dentro de você. Porque a vida que nos move, a vida que nos impulsiona, é a vida que nos satisfaz. Mas nós também não ficamos tristes, porque nós entendemos que cada um recebeu uma medida de Deus. Então quem somos nós para julgarmos os nossos irmãos? Mas nós não arredaremos o pé. A igreja está declinando. E nós estamos colocando muitas desculpas para mascarar a nossa falta de amor, a nossa falta de zelo. Queremos viver de aparência. E quando aparecemos para Ele com a aparência de que somos, Ele diz: o que é que tem no seu rosto? O que é que tem aí? O que está escondido por trás dessa presença, desse comportamento de santidade, de zelo e de amor com os irmãos? Quais são as suas motivações? Porque naquele grande dia, alguns dirão: Senhor, em teu nome eu previ. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz maravilhas. Quem anda com o nome de Jesus se movendo no mundo espiritual para fazer todas essas coisas é o cristão. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então a decisão é sua nessa manhã. Qual é o espírito que me move? Uma igreja em decadência perde o poder espiritual de transformar as suas vidas e os lares, porque os valores da família do reino foram invertidos por seus membros. Esse declínio espiritual, ele tem atuado como um vírus. Ei, use a sua rede social para edificar, para compartilhar vida, e não para ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Por isso, irmãos, a advertência de Paulo é clara. Versículo 5 de 2 Timóteo. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixe-se afasta-te. Deixe-se. Se afaste. Não fique com seu coração preso. Não comungue com quem não comunga com o Espírito. Porque chegou o ponto onde nós precisamos decidir. Ou a gente serve e agrada a Deus, ou a gente serve e agrada a Deus. Lembre-se, o arrependimento interior é o único caminho que gera uma transformação permanente. Mas a decisão é sua e ela é estritamente individual. Ou você continua caminhando com o sistema do mundo, camuflado no evangelho vazio, de aparência, ou você decide hoje viver a realidade do reino.
E viver a realidade do reino é sobre deixar para seguir um novo caminho, uma nova vida, com uma nova mentalidade. Irmãos, dê a César o que é dele. Mas não esqueça que o Evangelho precisa ter equilíbrio. Entregue a Deus o que é de Deus. E o Senhor neste dia está reivindicando aquilo que é dele. Ele disse: entregue o que pertence a Ele. A sua vida é dele. O fôlego de vida que está dentro de você pertence a Ele. Então Jesus disse: dê a Deus, entregue a Deus, ofereça a Deus, honre a Deus com aquilo que pertence a Ele. Fique de pé nessa manhã. A sua vida, a sua família, o que você tem de mais importante? Porque o que eu tenho de mais importante não são coisas. O que eu tenho de mais importante é a vida que está dentro de mim, que eu recebi de Jesus. Então é essa vida que Ele está reivindicando nessa manhã. Entregue a Ele, honre ao seu Senhor. E existe uma coisa, irmãos, que parece que foi esquecida. Uma palavra chamada prioridade. Ele precisa, para o cumprimento da sua vontade, que os filhos o coloquem no estado de prioridade. Vai falando com o Senhor nessa manhã. Ele disse para a igreja de Éfeso: onde foi que vocês caíram? Aonde foi que você declinou? Arrepende-te e volta ao primeiro amor. O orgulho e a autossuficiência são o mesmo veneno que a antiga serpente injetou no homem. E quando somos orgulhosos, temos dificuldade de reconhecer e voltar ao caminho. Mas o Senhor está nos convidando nessa manhã, primeiro, a fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós, não para o pouso físico, mas para o oculto do nosso ser, para descobrirmos o que está dentro de nós. Qual é a realidade que está dentro de nós, irmãos? E quando você descobrir qual é a moeda que está dentro de você, aí sim, você estará apto para voltar ao caminho.